Nós vamos hoje aqui, representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, colaborar nesta matéria tão importante e tão fundamental para a comunidade, para a sociedade brasileira. E nós queremos fazer a nossa consideração também a partir daquela perspectiva cristã. É óbvio que nós viemos representando esta entidade religiosa e que partiremos também de alguns princípios, elementos cristãos. E hoje nós queremos, além de falar, ao falar do aborto, especificamente desta matéria tão delicada e tão importante de ser debatida aqui e ser debatida com toda a comunidade brasileira, que é o caso do aborto do feto com anencefalia. E nós queremos, desta forma, apresentar as razões pelas quais nós defendemos a humanidade deste ser humano que está em gestação, ainda que esteja com uma malformação. Uma realidade que não é possível fugir dela é que o aborto, ele é a morte deliberada direta, independentemente da forma como vem realizada de um ser humano, na fase inicial da sua existência, e que vai até o parto. João Paulo II, creio ter sido um dos grandes, um dos maiores defensores da vida nos últimos tempos, assim define o aborto. E a favor dessa cultura da vida, portanto, hostil a uma cultura de morte. Assim, nada e ninguém pode autorizar que se dê a morte a um ser humano inocente, seja ele embrião, feto ou criança sem ou com malformação, adulto, velho, doente, incurável, agonizante. Esta doutrina do magistério da Igreja Católica, assim defendida no Evangelho Vitae, o Evangelho da vida. Cremos que quando a vida ela não é respeitada no seu início, também dificilmente será respeitada nas suas outras etapas. E não importando como essa vida se encontra, todos os outros direitos da pessoa humana serão desprezados. Ademais, uma sociedade que quer se desenvolver não pode se desenvolver livremente, não pode crescer às custas do sangue de pessoas inocentes. Não se constrói uma sociedade com violência, uma violência contra os doentes, contra os fetos indefesos, inocentes. E as pretensões de desqualificação da pessoa humana ferem a dignidade intrínseca e inviolável da pessoa. Só pelo fato de pertencer à espécie humana, este indivíduo tem uma dignidade. E essa dignidade que nós queremos reafirmar, que precisa ser tutelada, precisa ser respeitada. Assim, o feto anencefálico é um ser humano vivente, e sua reduzida expectativa de vida não nega os seus direitos, não nega a sua identidade. O fato de ter mais ou menos tempo de existência será sempre um ser humano e que precisa, então, de cuidado e, sobretudo, neste caso. A vida de cada indivíduo não é apenas um bem pessoal inalienável, mas também um bem social. E, portanto, é um bem social que pertence a todos. E a sociedade tem a obrigação de promover e de defender esses direitos da pessoa humana, do feto que está com uma anomalia. Uma vida atingida por limites psicofísicos ou, como se diz, portador de anomalia, é certamente limitada na sua liberdade exterior,
porém, em nada diminui a sua dignidade. O fato de uma deficiência, de uma anomalia, não diminui a dignidade, não nega a dignidade da pessoa. Portanto, o indivíduo humano vale pelo seu ser, não pelo seu modo de ser, muito menos pelo reconhecimento que pode vir de outros, em ordem às qualidades físicas, psíquicas, as quais possua ou não. Essa dignidade é intrínseca na pessoa. Segundo a professora de Direito, Maria Helena Diniz, assim diz que o aborto eugênico é uma barbárie, um sintoma de desumanização. Aliás, uma escalada para a instalação de câmara de extermínio de recém-nascidos defeituosos, para a eutanásia de deficientes físicos e mentais e para a eliminação de idosos não produtivos. Que tipo de motivos caridosos os filhos não poderiam alegar para justificar a boa ação de eliminar seus pais idosos e doentes? Urge amparar, proteger e respeitar a vida intra ou extra-uterina. Assim, nós queremos lembrar que o feto com anencefalia não é relativo a nada, não é relativo a ninguém, não depende de outra pessoa ou de outras pessoas para poder ter a sua dignidade. A sua dignidade é inerente, assim como é inerente a todos e a cada indivíduo da espécie humana. A ninguém é lícito, portanto, muito menos à sociedade e ao Estado, julgar o valor intrínseco de uma vida por suas deficiências. Nem mesmo a eutanásia pré-natal, por consenso dos pais, deveria ser admitida, porque ninguém tem o direito do controle sobre a própria vida. Como poderia querer ter o controle sobre a vida de outra pessoa? Então, procura-se, na verdade, eliminar o feto com anencefalia, porque esta pessoa não corresponde aos padrões da nossa sociedade odierna. E importante que estes padrões são padrões que podemos dizer que são arbitrários, porque nós não podemos exigir um determinado tipo de perfeição da pessoa. Quem somos nós para dizer que tipo de homem, que tipo de pessoa é o ideal para a sociedade? Nós corremos risco exatamente de entrar num eugenismo que já passamos pela experiência na história da humanidade e que, infelizmente, vivemos ainda com marcas profundas, se não por toda a história serão lembradas. Quanto ao sofrimento da gestante e da família, o sofrimento da gestante e da família a todos sensibiliza. Não podemos ser indiferentes a essa dor e angústia. Não significa que nós somos insensíveis ao sofrimento da mãe, ao sofrimento do pai, ao sofrimento de toda a família, daqueles que convivem com esta realidade. Mas esse sofrimento não justifica nem autoriza o sacrifício da vida do filho que se carrega no ventre. Mas esse sofrimento, portanto, precisa ser acolhido por todos, porque quando a medicina não pode curar, ela ainda pode fazer muita coisa, pode aliviar o sofrimento, pode confortar, pode estar presente na vida desses pacientes. E neste caso são dois os pacientes, a mãe e o filho, que precisam dos cuidados. O aborto seletivo é filho desta cultura que vê uma vida que não responde aos seus parâmetros, obstáculo e uma ameaça. O aborto eugênico é uma ação discriminatória, digamos também racista, com a intenção de suprimir uma vida que não está em conformidade com as que se espera, porque vem marcada por uma anomalia. Esta se configura verdadeiramente como uma eutanásia
pré-natal. Quando, portanto, não é possível esta cura, os cuidados paliativos, colocar este palho, este manto, aquele que protege, é a figura dentro da visão cristã, a figura do bom samaritano, aquele que coloca óleo nas feridas, azeite nas feridas, para cuidar do paciente. Eu diria que a técnica, nós devemos ser, claro, bons profissionais, bons técnicos, mas não basta a técnica. É preciso também a humanidade. Eu diria que técnica numa mão, humanidade na outra. Uma ciência que mata não é mais uma ciência, é puramente uma tecnologia. Um provérbio francês, portanto, curar às vezes, aliviar muito frequentemente e confortar sempre. Com relação à consciência, nós podíamos perguntar sobre a morte encefálica deste paciente que não tem a formação dos hemisférios superiores. Nós, hoje, há um grupo de cientistas, de médicos, que defendem a possibilidade de uma consciência primitiva nesses pacientes, nesses indivíduos. E assim, concluindo, devido ao nosso tempo, que já está se encerrando, gostaria de trazer aqui as palavras do Dr. Rodolfo Acatuaçu, que é mestre e doutor em cirurgia geral pela UERJ. Se o feto fosse uma malformação não humana, se o feto nunca pudesse nascer vivo, se a criança tivesse em morte encefálica, a premissa da DPF poderia ter algum embasamento. Mas como o feto tem o genoma humano, todos os dados genéticos estão presentes na vida deste indivíduo. Mas como o feto pode nascer vivo, mas como a criança não está em morte encefálica, a premissa da DPF não tem embasamento. E gostaria, assim, então, de terminar. Nós temos aqui esta criança que não é encefálica, mas que passou por uma cirurgia ainda no útero materno, que, quem sabe, a medicina ainda pode encontrar uma cura também para a questão da anencefalia, ou pelo menos dar grandes passos. E a Marcela, que todos conhecemos, é um exemplo de que a medicina ainda tem muito para aprender com a anencefalia. Enfim, não podemos esquecer que o respeito à vida, também aquele destinado a uma morte breve, deve constituir um princípio inevitável, não somente para os médicos, mas também para os pais e para toda a comunidade humana. Terminando com as palavras do professor Jérôme Lejeune, descobridor da origem cromossômica da síndrome de Down. Penso pessoalmente que diante de um feto que corre um risco, não há outra solução senão deixá-lo correr esse risco. Porque caso se mate, transforma-se o risco de 50% em 100% e não se poderá salvar em caso nenhum. Um feto é um paciente e a medicina é feita para curar, não para matar. Toda discussão técnica, moral ou jurídica é supérflua. É preciso simplesmente escolher entre a medicina que cura e a medicina que mata. E assim, ainda Jérôme Lejeune, se a natureza condena, não cabe à medicina executar a sentença, mas sim transformar a pena. E assim, deixo como esta nossa reflexão neste período breve, pedindo para que aqueles que podem, têm o poder de votar, de decidir sobre a nossa vida, das crianças com anencefalia, escolhe, pois, a vida.